Boa noite, muito boa noite. Chega aí, puxa uma cadeirinha, que a conversa hoje é muito importante. É uma conversa com foco total no tratamento da Covid-19, que sem dúvida alguma é um aspecto que tem nos angustiado bastante, né? E todos nós, de uma forma ou de outra, estamos muito envolvidos em tudo isso, tanto quanto médicos, quanto como pacientes. E é sempre muito importante a gente trazer à tona esses assuntos e poder discutir, principalmente de uma forma crítica. Então chega aí, puxa uma cadeirinha. Para quem não tá muito acostumado aqui com as rotinas das lives aqui pelo canal. As lives são sempre muito informais, então fique em casa, sinta-se em casa, viu? Fique à vontade que a conversa aqui é muito importante. Muito importante, e por isso a gente trata com a maior naturalidade possível e vamos flutuar dentro dos grandes aspectos dos grandes aspectos do tratamento da Covid. Chega aí, meu sonho, o que o Lucas falou, que meu sonho é uma aula de sêniores como pneumologista, nem conto quem seria. Eita, não entendi. Boa noite. Chega aí, puxa uma cadeirinha. Chega aí que eu vou já chamar o nosso super convidado de hoje. Hoje o bicho vai pegar aqui, né? Hoje o bicho vai pegar. A gente tem um convidado importantíssimo para conversar sobre a Covid, então o tema é importante, o convidado tem que ser muito importante também, né? Então a proposta de hoje é a gente conversar sobre tudo que nós temos de informação até o dia 18 de maio de 2020, né? Tem sido difícil acompanhar a rotina dos dados da Covid. Chega aí. Boa noite, Andréia. Boa noite, Lana. Boa noite, Jana. Boa noite, Laisa. Tudo bem, Laisa? Boa noite, Isadora, Felipe. Vai chegando aí, avisa a galera. Aproveita enquanto a gente vai organizando tudo aqui, estabilizando. Aproveita para compartilhar com a galera. Usa o aviãozinho aqui de baixo. Deve estar bem aqui o aviãozinho. Usa o aviãozinho para compartilhar e avisa aí os amigos, né, que a gente está começando. Tudo bem, Lucas? Show, tudo muito bom. Não, durante a live a gente não vai. Eu vou ter que bloquear os comentários, porque enfim, né, tem muita gente aqui e se a gente mantiver os comentários ativos, acaba que muitas vezes a gente perde a linha do raciocínio, né, dentro do que esteja conversando. Ficou uma figurinha aberta nos stories. E essa figurinha, o objetivo era ver muito do que todo mundo tinha interesse em saber, mas grosso modo, cara, não tem o que fugir. Todo mundo sabe a gente sabe muito bem quais são as angústias que a gente enfrenta nesse período e não tem como fugir dos grandes pontos, né, de discussão. Beleza? Então avisa a galera aí, avisa aqui a galera para a gente poder partir para a conversa, porque tem muitos pontos importantes. E daqui a pouquinho fica tarde da noite, tem gente por aqui que fica reclamando que está tarde, que tem que dormir, enfim. Então deixa eu chamar aqui o nosso convidado da noite. Deixa eu chamá-lo aqui, já está por aqui. Bem, porque a conversa é importante, né? Então segura aí que agora vamos receber aqui muito bem o nosso grande convidado. Opa! Ô Fala, Luciano, tudo bem? Fabrício. Boa Tudo noite, eu bem, vou mexer um você? pouquinho no meu áudio, no meu som aqui, pronto. Para que isso, agora sim, agora eu vou te ouvir bem. Bem, Tudo bem? Luciano ele dispensa apresentações, tudo bem, Luciano? Luci, eu acho que a gente está com um lagzinho, talvez a dar ajuste já. Mas Luciano ele dispensa apresentações. Eu acho que muitas das pessoas que a gente tem muitos seguidores em comum, provavelmente, Luciano. Mas eu não quero denunciar muito a idade, viu, Luciano? Mas tu obviamente não Por vai lembrar favor. disso, mas eu te vi pela primeira vez quando eu era residente no curso de terapia intensiva da USP. Eu como aluno, tu como professor do curso. Então eu não queria denunciar a idade, viu? Mas enfim.
Os anos foram bons desde pra gente, meu amigo. É... mas isso foi outro dia, né, Luciano? Foi outro dia isso. É uns poucos anos atrás, enfim. Poucos anos atrás. Ó, enfim. O curso está na 16ª edição. Não precisa desses dados, Luciano. Eu acho que essa parte é desnecessária. Mas, enfim, e desde aquela época eu era R1 de clínica médica, salvo engano, e deu para perceber a maneira como tu tratavas a medicina diferente. E eu falei ainda há pouco numa live que tu és uma das pessoas incomuns na medicina que conseguem juntar 3 características boas ao mesmo tempo, né? Um bom assistente, um bom pesquisador e um bom professor. Isso é muito difícil na medicina e eu queria te apresentar assim, e não com títulos, mas com essas palavras. Então, muito obrigado por partilhar esse momento com a gente e discutir um tema tão importante como o tratamento da Covid. Meu amigo, você pedindo é uma ordem, você sabe disso, né? Para mim, obrigado pelo convite, é um prazer, assim... Eu admiro muito, já que é rasgação de seda, né? Sessão rasgação de seda, vamos lá. Eu admiro muito o seu trabalho, né? Então, já quero começar mandando um abraço para o pessoal de Campina Grande. Foi quando eu conheci a sua verve de professor, e a partir de então passei a admirar muito a capacidade que você tem de se comunicar com esse pessoal. Eu acho extremamente louvável. E, assim, parabéns. Você tem conseguido fazer muita coisa legal aí, tem acompanhado as suas lives, a sua dedicação com hard work aí. Realmente você tem trabalhado duro, como o próprio nome está dizendo, e efetivamente chegado longe. Parabéns, você merece. Quando eu postei que ia fazer a live com você, o pessoal, assim, os meus poucos seguidores o pessoal ficou super animado. Então isso é um sinal de que a gente consegue fazer o nosso trabalho direito e consegue mexer com as pessoas, né? Eu acho que isso aqui é importante. Eu tenho eu acho que é muito importante a gente conseguir compartilhar conhecimento, disseminar o que a gente aprendeu, né? E a gente só aprendeu porque a gente é mais velho, né? E quando eles chegarem no ponto onde a gente está, eles vão ter aprendido a mesma coisa que a gente, e aí a gente vai ter aprendido alguma outra coisinha a mais e vai conseguir continuar ensinando. Eles vão ser muito mais update do que a gente, porque vão ter uma capacidade muito melhor de vasculhar a literatura. A gente já vai estar mais desatualizado, mas algum grau de experiência a gente consegue passar. Então, acho que é isso que vale, né? Então, obrigado pelo convite. Vamos lá falar de cloroquina. Cloroquina tem no SUS, né? Já viu essa? Pois é. Já. Essa piadinha do Tiririca? Já. Eu acho isso o máximo. Mas vamos lá. Isso é ótimo. Mas só para todo mundo que está por aqui, a gente vai bloquear. Eu vou bloquear os comentários, porque por mais que a gente consiga até diminuir quem está vendo aqui na tela, mas fica muito difícil. Às vezes tira o foco da gente. É muita gente aqui, né? Mais de 3.000 pessoas. Então, eu vou bloquear. E o roteiro ele é meio uniforme, porque as dúvidas são as mesmas de todos nós, né? Então não tem muito problema. Um aviso só: se eventualmente a gente tiver algum problema de conexão, eventualmente no Instagram isso acontece, a gente cai, mas a gente volta, viu, papai? Então daqui a pouquinho a gente está de volta. Não vai embora, não. Pode voltar que a gente reaparece, né? E um outro detalhe, a gente vai de fato ter um foco muito intenso no tratamento. Tem muita coisa para se conversar em Covid. A gente vai ter um foco intenso no tratamento, que é o ponto crítico, né, Luciano? Tratamento farmacológico, né? Exatamente, tratamento farmacológico. Isso. E aí, Luciano, eu queria começar lendo uma coisinha que eu recebi aqui, uma mensagem que talvez tu tenhas recebido alguma parecida, que diz o seguinte: atenção, já foi definido o protocolo. Azitromicina, dose X, mais enoxaparina, 40 mg subcutâneo 12 em 12 horas, mais ceftriaxone, mais hidroxicloroquina, tem a dose aqui descrita, mais metilprednisolona, tem a diluição, mas deve dar 250 mg dia, a ivermectina, também dose diária, um comprimido a cada 30 dias. A minha pergunta para ti, Luciano, para a gente já começar essa discussão é o seguinte:
Baseado nessa mensagem que eu recebi, que pelo que dizem aqui foi enviado por um diretor de algum hospital, a pergunta existe algum tratamento hoje, dia 18 de maio, que nós possamos recomendar universalmente para os pacientes com diagnóstico de Covid-19? Existe. O tratamento chama-se terapia de suporte, né? Você, pensando num paciente crítico, né, no paciente mais grave, que a forma que obviamente quem vai morrer de Covid é o indivíduo grave, o tratamento que você pode fazer é mantê-lo estável do ponto de vista, o mais estável possível do ponto de vista clínico, enquanto as disfunções orgânicas, o paciente vai evoluindo, vai melhorando clinicamente, enquanto o organismo vai tentando manter a homeostase dele, né? Porque do ponto de vista de intervenção farmacológica, não existe nenhum tratamento neste momento que seja recomendado para os pacientes com SARS-CoV-2, com Covid-19. Não existe nada que seja baseado em evidência que existe essa terapêutica. Por sinal, Fabrício, a gente acabou de publicar, a gente já está divulgando nos grupos de WhatsApp as diretrizes da Sociedade Brasileira de Medicina, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e Sociedade Brasileira de Infectologia para o tratamento farmacológico de Covid-19. Então, vocês vão ver lá que não existe nenhuma recomendação com grau de evidência para você usar nenhum desses tratamentos que a gente vai discutir aqui, tá? A única intervenção que está recomendada lá é paralisação profilática para todos os pacientes hospitalizados, porque esses pacientes têm um risco trombótico maior. Provavelmente a gente vai comentar isso mais para frente. Mas hoje, 18 de maio, não existe nenhuma terapêutica demonstrada inequivocamente num estudo clínico bem feito que seja capaz de tratar esses pacientes com coronavírus, com Covid-19. Talvez o Remdesivir, talvez. Podemos comentar isso mais para frente. Mas, de todo modo, a gente não tem no Brasil, então para nós não faz muita diferença, né? Perfeito, perfeito. E esse era o ponto de partida, né? Essa conversa... Agora, verdade, só um comentário. Fala. Só um comentário sobre esse protocolo aí. Esse doente está bem tratado para pneumonia bacteriana, parasitose, malária, lúpus, doença reumatológica. Perfeito. Só não sei se ele está bem tratado para Covid. Acho que não. Tá? Pois é. Esse é o ponto fundamental, né? Exato. Viu, Luciano? Então, eu não falei antes até, pessoal, na verdade, essa nossa conversa é uma troca de ideias, né? A ideia, o ponto é a gente fazer isso, né? Mais do que não é uma entrevista, né? Enfim, mas é uma troca de ideias e eu já comecei te provocando aqui com essa questão da visão geral do tratamento. Agora, quando eu comecei, eu falei do dia 18 de maio, tu falaste agora também que até hoje, dia 18 de maio, mas se a gente observar um pouco adiante, né, Luciano, é muito pouco provável que a gente tenha uma intervenção que vá mudar radicalmente o curso da doença, né? Principalmente quando a gente olha o que a gente tem de forma de tratamento para diversas doenças, o que a gente já tem de informações até hoje. Então, apesar de a gente enfatizar esse dado, né, de que até hoje nós não temos uma recomendação universal, eu acho que é muito, muito valioso se considerar que é muito pouco provável que a gente tenha algo que resolva dramaticamente o curso da doença, mas é possível que a gente tenha algumas vantagens em alguns desfechos intermediários, né? Então, diminuir o tempo de internação, tempo de ventilação mecânica, isso é possível com alguns dos fármacos. Tu falaste do Remdesivir, né? A gente vai comentar um pouquinho mais adiante até sobre eles, mas sobre o Remdesivir, mas mesmo ele, né, a perspectiva muito essa, da gente ter talvez uma pequena melhora. Uma pequena melhora, né? E existe um ponto que a gente vê muito hoje, antes de falar até especificamente sobre os fármacos, em qualquer discussão dentro desse cenário, que é de que nós devemos abrir mão do chamado rigor científico e usar a experiência relatada por algumas pessoas. Como é que tu tens recebido esse tipo de argumento? Como é que tu lidas com isso? Qual é o teu posicionamento sobre isso? Para mim, isso é uma falácia, né? Eu até entendo que num cenário como o atual, onde as pessoas têm muita gente
mal, muita gente internada nas unidades de terapia intensiva. Existe uma tendência e clara, né? Isso acontece em todas as grandes catástrofes, todas as pandemias. As pessoas e os profissionais de saúde, né, têm uma tendência muito grande. Eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso deixar essa pessoa morrer com tratamento de suporte. É assim que a nossa mente funciona, né? Então, nós somos muito intervencionistas enquanto profissionais de saúde, enquanto médicos, enquanto profissionais que cuidam do doente à beira do leito. A gente não consegue, a gente tem sempre que estar mexendo em alguma coisinha e a gente não consegue simplesmente observar a evolução clínica do doente e dar a ele o menor tratamento possível, que é assim, de não intervenção, né, para melhorar a sua evolução clínica. Um comentário importante em relação ao que você falou, eu acho muito possível que nós não tenhamos nenhum tipo de tratamento para essa doença eficaz que não seja a vacina, né? Se você for pensar, tem algumas características que nos levam a pensar assim. Então, por exemplo, existe algum tratamento que funcione bem para doença viral aguda? Vamos pensar nas doenças virais agudas mais habituais que a gente tem. Influenza. Oseltamivir funciona? Discutível. Isso. Esse é o tamanho do efeito mesmo, né? Nosso salário. Discutível, né? Se ele funciona ou não. Se funcionar, ele melhora a sintomatologia, melhora a evolução clínica em 1 a 2 dias. 2. Chikungunya. 3. Dengue, Zika, Ebola. Nenhuma doença viral aguda, efetivamente, a gente tem tratamento específico para ela, né? A gente não consegue identificar agentes antivirais que sejam capazes de bloquear essas doenças. Esse é um ponto. Segundo ponto é que os doentes com Covid, eles vão morrer, obviamente, na unidade de terapia intensiva, vão morrer na sua forma grave. A gente não tem intervenções em medicina intensiva que sejam específicas e sejam capazes de melhorar a evolução clínica do doente. O que a gente tem é melhora do tratamento de suporte, alguns fármacos ou intervenções de ventilação mecânica que melhoram o suporte do doente, mas intervenção específica que melhora a evolução clínica na unidade de terapia intensiva do doente grave a gente não tem. Então, corticoide, não sabemos se funciona. A nossa grande terapia é tratamento na terapia intensiva, é tratamento da causa de base e medidas de suporte, né? Tratamento da causa de base a gente está discutindo que não tem. E as medidas de suporte é o que a gente faz habitualmente para melhorar esses doentes. Então, de fato, eu acho que mesmo o Remdesivir, ele vai ser talvez ele seja um oseltamivir do Covid-19. Talvez ele melhore a evolução clínica do doente muito brevemente, assim, melhore 1 a 2 dias de cura clínica, mas no doente que interessa mesmo, no cara que está grave, no cara que vai morrer, no cara que está na unidade de terapia intensiva, com síndrome do desconforto, é muito pouco provável que algum medicamento funcione. Talvez alguma coisa, como isso que você já comentou. Talvez o corticoide reduza o tempo de ventilação mecânica nesses doentes, mas ele não age no COVID, né? Ele age melhorando a evolução clínica do cara com síndrome do desconforto, melhorando a resposta inflamatória. No vírus propriamente dito, o antiviral, alguma coisa assim, acho difícil a gente conseguir encontrar. Mas, assim, de fato, é compreensível que as pessoas estejam fazendo esse tipo de discussão, esse tipo de assim, principalmente nas formas graves da doença. O que eu não consigo compreender é por que a pessoa divulga um protocolo do seu serviço e diz que curou todos os pacientes com Covid em um determinado lugar, né? Não tem mais ninguém na UTI, está todo mundo vivo. Isso para mim, isso para mim não é correto. Eu acho que isso não... E as pessoas acreditam, isso se difunde e isso pode prejudicar o paciente. A gente pode comentar isso mais para frente, mas lembrem do axioma principal da medicina, né? Primeiro, não prejudique o paciente. Primo, non nocere, né? Então, isso é super importante, pessoal. É nisso que a gente tem que pensar quando a gente vai dar algum tipo de medicamento para os doentes. Perfeito, perfeito. Acho que esse teu comentário aí foi muito, muito bom. E aí eu queria até aproveitar para, usando esse teu raciocínio, lembrar algumas outras coisas, porque a medicina não mudou, né, Luciano? Não mudou nada da medicina. Ou pelo menos não deveria ter se modificado. Nós estamos diante de uma doença
que tem várias características diferentes de algumas outras, de outras infecções virais, de fato, que tem nos preocupado, tem consumido recursos no sistema de saúde, mas a medicina em si não mudou. O problema é que a gente, infelizmente, foi muito mal acostumado a exercer a medicina de verdade, né? Então, a gente sempre fazia isso, talvez da maneira não ideal, e os problemas se tornaram exponenciais. Eu achei muito interessante o que tu falaste sobre a perspectiva terapêutica. Se a gente expandir até e não pegar só a infecção viral, tem um trabalho que foi publicado há uns 3 anos, 2017, que avaliou resultados de diversos ensaios clínicos feitos no mundo em relação à mortalidade, né? Então, intervenções qualquer, fármaco X, fármaco Y, e se esperava um benefício em mortalidade. E o que se viu, juntando todos esses estudos para qualquer doença, é que em menos de 10% das vezes existia algum benefício em mortalidade para alguma doença. Em 10% das vezes era o contrário. Aquilo era um veneno, matava mais as pessoas. E no meio do caminho tinha uma celeuma, né? Pois é, então essa expectativa de que existirá algo milagroso, né? Isso é muito pouco provável. E veja só, né? O outro dado muito importante. A gente está muito acostumado na medicina com intervenções que salvam vidas. Por exemplo, a angioplastia no paciente com infarto. Salva vidas. Ninguém em sã consciência vai deixar de fazer angioplastia num paciente que tem indicação com infarto. No entanto, o número necessário para tratar é em torno de 20. Ou seja, né, para quem não está muito acostumado com o conceito, eu preciso tratar 20 pessoas para salvar uma vida. Então, apesar de ser uma conduta comprovada cientificamente, quando a gente aplica isso ao paciente, a gente está oferecendo ao paciente a possibilidade de ter um benefício. Não existe a certeza que o benefício vai ocorrer. Então, mesmo que a gente encontre o benefício de um fármaco ou outro, aplicar isso ao paciente não significa necessariamente que a gente mude radicalmente o curso na evolução clínica, né? Então, eu acho que esse é um ponto Eu acho que seu comentário é super importante. As pessoas acham que qualquer remédio que a gente vai achar para qualquer doença vai ser a cura daquela doença, né? Na verdade, se vocês observarem as intervenções terapêuticas que a gente pratica, elas simplesmente trazem o paciente de um risco de morte X para um risco de morte X menos alguma coisa, que é o tamanho do efeito daquele medicamento. Digamos que eu tinha 15% de chance de morrer sem um remédio. Com o remédio eu vou ter 10% de chance de morrer, eu não vou ter 0% de chance de morrer, senão ninguém nunca mais morreria de nada na humanidade, né? Então, isso aí é um tratamento que melhora a perspectiva do paciente do ponto de vista clínico, ou seja, melhora a possibilidade desse cidadão não morrer da doença. Mas dizer que ele assim, tem 0% de chance de morrer, que encontrou a cura, isso não existe do ponto de vista medicamentoso, né? Na medicina e muito menos na infecção viral aguda, né? Então, assim, o que vai nos salvar, pessoal, é a vacina. Não vai ter muito jeito. Tratamento, assim, não vai resolver a nossa situação. Vai melhorar aquilo que o Fabrício disse, alguns contextos, alguns cenários, mas o que vai fazer a vida voltar ao que era antes é se encontrar uma vacina para o Covid-19. Perfeito. E logo no início, quando eu te fiz a pergunta sobre a questão do rigor científico e experiência pessoal, né, tu falaste, eu acho que isso é uma falácia, né, e eu concordo. E, na verdade, esse é um argumento muito raso, né, Luciano, porque esse tipo de discussão sempre, infelizmente, algumas pessoas estão tratando isso como se fossem torcidas, né? Eu sou do time pró, eu sou do time contra. E os argumentos surgem meio que para conquistar uma torcida. O Fla-Flu, né? E os argumentos surgem meio que para conquistar uma torcida, né? E um argumento como esse, né, de que a experiência pessoal, eu preciso salvar pessoas, prove que não tem efeito de fato. No dia que provar que não tem efeito, eu deixo de usar o medicamento. São argumentos falaciosos, são argumentos patéticos e que acabam inibindo a boa discussão. Né? E não existe ninguém contra alguma coisa. Né? Na verdade, o que a gente tenta fazer, né, é usar o rigor. E o rigor, e é um ponto muito importante, quem fala muito sobre isso é o Luiz Cláudio, da Medicina Baseada em Evidência. O rigor, ele não pertence à ciência. O rigor pertence à sociedade. Nós que temos que implementar o rigor. Né? E, infelizmente, a gente tem visto agora que nós nunca fomos treinados nisso. Nós não aprendemos a ser rigorosos. A gente era rigoroso apenas porque estava todo mundo olhando. Na hora que as pessoas deixaram de nos cobrar,
a gente mostrou que nós, infelizmente, não temos o rigor necessário para defender a sociedade para valer, né? E aí eu queria fazer, voltando a essa questão do rigor que é necessário, muitas vezes fala, não dá tempo da gente ter estudos, não faz sentido ter estudos, e existem recomendações, por exemplo, a recomendação da Sociedade Norte-Americana de Doenças Infecciosas, da IDSA, em todos os aspectos farmacológicos, em qualquer fármaco, a recomendação é, não sugerimos utilizar, a não ser em clinical trials. Considere usar só em clinical trials. E uma pergunta, eu acho que muita gente lê isso e às vezes não entende por que o clinical trial, no clinical trial dá para usar o remédio, mas fora do clinical trial isso é complexo. Então, tu que estás envolvido em alguns clinical trials, eu queria que tu pudesse falar um pouquinho por que no clinical trial a gente topa usar, o que isso traz de segurança para o paciente. Sua pergunta é muito boa. Depois eu vou fazer um comentário, tem uma novidade falando de clinical trials sobre hidroxicloroquina no Brasil. Na verdade, quando as pessoas falam das suas experiências pessoais, elas estão praticando uma coisa que a gente chama, nesse tipo de análise, de viés de confirmação. O que é viés de confirmação? Quando eu estou fazendo a minha experiência pessoal, eu estou vendo os meus pacientes que estão tomando, por exemplo, hidroxicloroquina, eu tendo a... isso é natural, não é só na medicina, isso vale para a mente humana como um todo. Eu tendo simplesmente a procurar, dentro daquela lista de características, aquelas que confirmam o meu pré-julgamento, o meu viés. Então, por exemplo, quando o cara diz, hidroxicloroquina salvou todos os meus pacientes, provavelmente ele esqueceu, entre aspas, ou ele não está contando nessa lista outros doentes que também tomaram e tiveram algum tipo de efeito colateral, ou mesmo não melhoraram, mas ele só lembra para esse conceito, isso é bem demonstrado, só lembra para esse conceito dos eventos positivos, né? Então, a mesma coisa também tem um viés de publicação. As pessoas tendem a publicar só os seus estudos positivos e não publicam os estudos negativos. Isso também existe. E o viés de confirmação é a mesma coisa. Então, experiência pessoal que você não consegue comparar com absolutamente nada, não vale do ponto de vista de medicina baseada em evidência, né? Então, quando algumas pessoas dizem que eles têm um feeling, um sentimento de que a hidroxicloroquina funciona, isso é baseado no conceito deles, não é baseado em estudos, não é baseado em literatura, né? E para a gente poder prescrever um medicamento para um paciente, a gente precisa ter alguma coisa com a qual a gente possa se embasar. Por que a gente faz os estudos clínicos e por que as medicações têm que ser feitas no contexto de estudos clínicos? Então, estudo clínico, primeiro, é um ambiente altamente monitorizado, onde o doente, na maior parte das vezes, está dentro do hospital. E, por estar dentro do estudo clínico, já existe uma coisa que se chama efeito Hawthorne, que é bem demonstrado também. O que é o efeito Hawthorne? O fato de você saber que o Fabrício está sendo estudado dentro de um estudo clínico, ele está doente na UTI e tal, já faz com que eu cuide melhor dele, porque eu sei que ele está sendo avaliado no protocolo de pesquisa, etc. Então, isso já é um ponto que chama atenção em relação à utilização das medicações. Segundo, o fato do doente estar sendo acompanhado de forma bem estrita e monitorizado dentro do estudo clínico faz com que a gente consiga identificar muito mais rápido eventuais efeitos colaterais, eventuais riscos que o medicamento, que o tratamento possa estar causando. O que é bem diferente da experiência pessoal. E outro ponto importante do estudo clínico é que, no estudo clínico, o cidadão assina um termo, ou a família assina um termo, dizendo, eu consinto em participar dessa terapia com essa droga experimental. E aí, quando ele assina esse termo, a gente explica para ele, olha, esse remédio a gente espera que melhore o senhor porque ele age em tal e tal e tal mecanismo. Por outro lado, pode ser que ele tenha um efeito colateral de te causar diarreia, de te causar problema de fígado, de te causar problema no cérebro, de te causar arritmia, só dando o exemplo da hidroxicloroquina, né? Então, a gente explica isso tudo para a família e para o doente. Se eles consentirem, entendendo tudo isso, eles assinam um termo. Então, a gente está respaldado do ponto de vista legal e jurídico, caso algum efeito colateral aconteça, porque a gente explicou isso para o paciente previamente. Então, esse é o sentido que a gente vê do ponto, rapidamente falando, né, de você usar esse tipo de medicamento no contexto de pesquisa clínica. Então, a pesquisa ela vai fazer avançar esse conhecimento, e uma das grandes vantagens da pandemia de Covid-19
se é que possa existir alguma vantagem dessa situação catastrófica, é o fato da gente estar conseguindo avançar significativamente na pesquisa e muito rápido. A notícia que eu queria dar é que nós estamos fazendo o estudo de hidroxicloroquina. Hoje, nós terminamos a inclusão dos pacientes no primeiro estudo. Então, em menos de 2 meses, a gente incluiu 660 pacientes para avaliação de hidroxicloroquina mais azitromicina versus hidroxicloroquina versus controle. Então, terminamos em 50 dias. A gente tem mais 15 dias de segmento para esses doentes. E, então, em no máximo 1 mês, a gente já deve ter alguma posição para falar da hidroxicloroquina para vocês aí. Vai submeter para revista, etc, etc. Mas já devemos ter alguma notícia de um estudo brasileiro bem feito, de grande porte, com grupo controle, 3 braços, utilizando esse tratamento. Para fechar o caixão, eles funcionam ou não. Oi? Para fechar o caixão, né? Para fechar o caixão. Mas a gente já fala da hidroxicloroquina. Eu só uma pergunta, deve ter sido difícil incluir os pacientes, né? Porque imagino que muitos já chegavam, né, usando muita coisa. Eles já vinham chegando no seu protocolo, já vinham tomando seu protocolo, que você falou no começo da discussão. Já estavam tomando todo aquele catatal lá de remédio. E aí é muito difícil incluir. A gente até teve que dar uma liberalizada. Se o doente estava tomando há algum tempo, 1 ou 2 dias, a gente liberou tomar, porque senão não conseguia incluir os doentes no estudo, entendeu? De tanta prescrição fora do contexto, né? Virou realmente o que você está falando, virou uma politização, um fla-flu, virou uma discussão que não faz sentido do ponto de vista científico e de medicina baseada em evidência. E se não faz sentido para o doente internado, ainda mais para o cara em casa, né? Tomar esse monte de remédio em casa, hidroxicloroquina mais azitromicina em casa é muito, muito, muito temerário. Muito temerário. Perfeito, perfeito. Sem falar essa questão do clinical trial, né, Luciano? Quando a gente percebe que o fármaco está sendo danoso para um grupo de pacientes, para tudo, né? A gente suspende. Então, isso, né? Exatamente. Então, a gente monitoriza o efeito negativo, que na prática diária, a coisa da experiência clínica, quando o paciente evolui mal, a culpa foi da doença, não foi do remédio, né? Então, exato, isso tem um potencial de passar de forma despercebida, né? Perfeito. Muito bom. Bem, eu acho que a gente pode, considerando assim esse cenário global aí que a gente acabou passando agora, falar de alguns fármacos específicos, né? Aqueles que têm trazido mais dúvidas e mais questionamentos. E aí tu já começaste a falar da hidroxicloroquina. Então, só para fazer um apanhado geral. E a hidroxicloroquina? É possível usar? A gente tem que considerar, existe algum cenário específico, paciente com doença precoce, tardia, ou enfim, existe algum momento que pareça fazer sentido usar o fármaco? A tua opinião, Luciano? Eu gostaria muito que ela funcionasse, sabia? Assim, de coração mesmo, porque se ela funcionasse, é um remédio barato, que a gente conhece os efeitos colaterais, né? Não dessa doença especificamente, mas a gente sabe os efeitos colaterais, a gente sabe que funciona para doença reumatológica há bastante tempo, né? E teria isso disponível para o mundo todo, mas infelizmente a minha opinião, o meu palpite é que não funciona. Agora não é mais só um palpite, né? Porque todos os últimos estudos que saíram com hidroxicloroquina e com cloroquina não demonstraram benefício e demonstraram um risco maior de efeito colateral, né? Fundamentalmente, todo mundo conhece a história da cloroquina, né? Usada para tratar malária há algumas décadas já. Como ela tem um monte de efeito colateral, a hidroxicloroquina foi sintetizada como um primo mais interessante da cloroquina para você usar para outro contexto que não malária. Então, a hidroxicloroquina é muito mais usada para doença reumatológica, porque ela tem um efeito também anti-inflamatório, né? Imunomodulador, que eles chamam. Então, a hidroxicloroquina é capaz de reduzir aquela resposta inflamatória, aquela produção de citocinas. Tem todo o mecanismo, que eu acho que não faz sentido muito discutir aqui, mas tem todo o mecanismo que muito provavelmente é o efeito pelo qual eles estão tentando usar no paciente com Covid. Não é um efeito antiviral. Ela até tem um efeito antiviral, mas isso depende de alguns mecanismos celulares que demora tempo para impregnar com a hidroxicloroquina e esse mecanismo de transporte celular fazer efeito. Então, isso é coisa de semanas com hidroxicloroquina para fazer efeito no mecanismo antiviral. Eu acho que a proposta que se fez é de usar como anti-inflamatório mesmo. E assim, quando você vai ver a utilização, cara, assim, o trabalho que sugeriu a hidroxicloroquina, principalmente associada à azitromicina, é uma peça de comédia pastelão. Então, o estudo é risível do ponto
ponto de vista metodológico, do ponto de vista científico... Ele não tem limitações metodológicas, Luciano. Aquilo ali, na verdade, não é ciência, né? Na verdade, ele não merece nem ser julgado do ponto de vista... Né? Aquilo foi crítico, né? Eu acho que o pior é o fato, assim, comentários rápidos sobre o estudo. Número de pacientes que tomaram hidroxicloroquina e azitromicina que geraram tudo isso, 6. Já começa daí, 6 doentes. Comentário do estudo. O editor-chefe da revista que o estudo foi publicado é coleguinha, é amiguinho do Didier Raoult, que é o último autor, e estava lá no paper também. Terceiro comentário do estudo. A Elsevier, que publica a revista, e a sociedade responsável pela publicação da revista estão revendo esse estudo para eventualmente ser retirado com dúvidas sobre a credibilidade dos dados. E quarto comentário, o Didier Raoult, que é o último autor, ele já foi processado algumas vezes por falsificação de dados e teve alguns papers retirados. Então, tudo bem, tem uma base de estudos in vitro, mas a base de Covid, de hidroxicloroquina e azitromicina é horrível, é péssimo, é muito ruim mesmo. E aí tudo que veio depois negou esse possível efeito benéfico da hidroxicloroquina, só mostrou mais efeito deletério, mais diarreia, mais arritmia, mais risco de morte, mais outras complicações. Então, assim, de fato, eu acho que tem 50 e tantos estudos em andamento com hidroxicloroquina, né? Então já saiu o estudo observacional, já saiu o estudo prospectivo randomizado, nenhum grande ainda, isso é verdade. Nenhum com a capacidade de demonstrar de forma inequívoca que ela funciona ou não. Mas eu acho que não vai funcionar, não, a minha opinião pessoal. E quando associa com a azitromicina, então, assim, o sistema de condução miocárdica tem espaço. Grita, né? Quando vê a hidroxicloroquina mais a azitromicina, os feixes de condução cardíaca entram em pânico, né? Porque o que a gente tem visto, cara, muito QT alargado, a literatura mostrou isso, muito QT alargado, não temos visto situação de ponta, mas QT corrigido alargado temos visto demais mesmo. Mesmo com uso de curta duração. Perfeito. Então, usar isso, último comentário, usar isso fora do contexto hospitalar é muito complexo. Eu diria que é praticamente criminoso, porque você tem um cara fora de casa, não está fazendo eletro, usando uma associação de medicamentos que é altamente arritmogênica, né? É difícil. Dentro do hospital, você poderia até considerar, porque o cara está monitorizado, vai fazer eletro, etc. Mas no ambulatório, como está sendo distribuído no drive-thru por aí, cara... É muito complexo, né? Sem individualizar o tratamento. E aí só um ponto, né? Tu até mencionaste isso, eu queria deixar isso muito claro para todo mundo que acompanha a nossa discussão. O médico tem autonomia na prescrição diante do paciente, colocando todos os benefícios potenciais, os riscos. Isso é garantido ao médico, isso é lei, e isso existe para proteger o paciente. O que nós nos posicionamos contra aqui é o fato das pessoas alardearem alguns tratamentos e não, durante esse alarde, não fazer as ponderações que são necessárias, né? Então esse é um ponto crítico. Tu fizeste um comentário, Luciano, que eu acho ótimo, que a gente volta para uma questão básica assim, no entendimento da medicina até. Tu falaste no caso da hidroxicloroquina que existe um elemento fundamental, né, da pesquisa, que é a plausibilidade biológica, né? Então tem algum dado, olha, tem efeito in vitro, é possível. Agora, o que a gente não tem para conseguir interpretar de forma adequada qualquer resultado de estudo é uma probabilidade de que, de fato, a cloroquina vá funcionar. A probabilidade pré-estudo clínico ela é muito pequena. A gente não tem evidência alguma de que a cloroquina possa ajudar em alguma outra doença viral, né? Tu já deixa esse exemplo em outro cenário, mas trazendo para a cloroquina, né? Tem, por sinal, até dados na chikungunya, que tu mencionaste aqui, sugerindo pior evolução de pacientes com chikungunya que usavam cloroquina como profilaxia ou na fase inicial. A gente não sabe, por exemplo, e aí não é para gerar temor em ninguém, mas a gente não sabe o que pode acontecer com quem usou cloroquina tendo Covid daqui a alguns meses. A gente não sabe se isso vai trazer alguma consequência com o passar do tempo, né? E aí, só voltando àquela... Ela foi testada em chikungunya, sem efeito, em zika, sem efeito, influenza, tem estudo clínico no Lancet bem desenhado, sem efeito também. Então, de fato, a probabilidade pré-teste de funcionar a cloroquina ou a hidroxicloroquina é mínima. Ela tem algum efeito in vitro. Contra todos esses vírus, ela tem efeito in vitro. E não tem nenhum efeito em vivo.
a chance disso acontecer com o Covid-19 é a mesma, é exatamente igual, né? Mas é isso aí, o seu comentário é perfeito. Perfeito. E aí, só lembrar, eu mencionei ainda há pouco um argumento que existe de que, olha, o fármaco a gente usa muito, tem poucos problemas. Lembrar que na terapia intensiva isso é diferente. Paciente grave, com alteração da função renal, com alteração de distúrbio eletrolítico associado, os efeitos adversos dos fármacos se amplificam, né? Então é outro cenário, não é um paciente com artrite reumatoide que está usando em casa hidroxicloroquina. Será que esse doente, só um comentário adicional, esses doentes têm muita injúria miocárdica, né? Eles têm muita lesão miocárdica, troponina sobe. Será que esses caras não têm... Eles podem ter uma miocardite, a gente não sabe, mas será que eles não têm um risco arritmogênico maior? E você está dando uma droga que é indutora de alteração do QT? A gente não sabe disso. Esse é o tipo de doente onde é muito difícil você usar uma droga com... o problema da cloroquina, principalmente da cloroquina, é que o limiar benefício tóxico é muito próximo, né? Assim, você tem um benefício, mas está muito próximo do limiar tóxico, então é muito complexo. Perfeito, perfeito. E aí, só para aproveitar tudo isso que tu falaste e destruir o argumento falacioso, aquela coisa de que prove que não tem efeito, né? Na verdade, o ônus da prova é outro. É o contrário. Alguém tem que mostrar que tem benefício, né? Não é esse o ponto. E exatamente. Isso é muito simples de ser entendido, né? A razão, por que existe a hipótese nula no estudo científico? Infelizmente, o professor de estatística às vezes só joga, né, o termo hipótese nula e alternativa, H0 e H1. Mas a gente acaba não entendendo o alinhamento. A gente conversou ainda há pouco, né, Luciano, sobre encontrar uma intervenção que possa ser benéfica, como a angioplastia, e que ela é benéfica no papel para os pacientes, mas na hora que a gente aplica ao indivíduo, a gente oferece uma probabilidade de que ele possa melhorar. Isso quando a gente tem algo já que mostre benefício. Quando a gente tem algo que a gente não conhece o benefício, a probabilidade cai muito de que o benefício exista. Porque eu não sei se tem o benefício e, segundo, eu não sei se aquele paciente pode se beneficiar, né? Então, essa probabilidade condicional diminui muito a probabilidade de que dê certo. E um outro aspecto, eu não sei o que ela melhora. Ela melhora o quê? Ela faz com que o paciente fique menos tempo no ventilador, ela diminui mortalidade, né? Isso torna tudo muito mais complexo. Agora, o que é fato, que é inegável, são os efeitos adversos. Esses existem, alguns que a gente já conhece e aqueles que a gente não conhece, que eu não sei o que pode acontecer. Esses são fatos e são probabilidades que se somam. Por isso que o ônus da prova é o oposto. E por isso que a hipótese nula foi criada nos estudos clínicos. Então, acho que é uma deixa... Eu não podia deixar passar essa oportunidade de comentar. Tem muitos alunos aqui assistindo. E eu acho que é muito legal assim, fazer essa vinculação, né? A gente juntar esses pontos todos. Né? E aí, só aproveitando, tu falaste da azitromicina. A azitromicina, eu até, no começo dessa confusão toda, Luciano, eu até achei a azitromicina menos complexa. Assim, existe uma pressão muito grande das pessoas em termos da prescrição. O paciente quer usar, a gente não se comportou da maneira correta no início, né, para conversar melhor sobre isso. E eu achei a azitromicina era menos complicada. Por quê? Porque o paciente grave, quando chega ao hospital e que vai precisar ficar internado, muitas vezes em terapia intensiva, é um indivíduo que a gente tem dificuldade de afirmar que ele não tem pneumonia bacteriana, muitas vezes. Então, nesse cenário, né, de ter que prescrever um antibiótico, se tiver que prescrever, tá, você quer usar azitromicina para aliviar a pressão, ainda que seja tudo muito questionável, porque a plausibilidade biológica é baixíssima, a probabilidade de pré-teste não existe. Quer usar? Tudo bem. De novo, né? Efeito anti-inflamatório, não é efeito anti-inflamatório. Né? Exatamente, efeito anti-inflamatório, como a gente usa uma série de doenças pulmonares, mas o detalhe importante, na pneumonia, que é a mais grave, a que mais nos estressa no dia a dia, tem que começar a tratar o mais rápido possível, não existe uma recomendação de use sempre a azitromicina. Não existe isso na pneumonia. Eu posso usar uma quinolona, ainda que as quinolonas estejam sob júdice, né? Mas, assim, ainda é uma possibilidade. Então, nem na pneumonia existe assim, ninguém foi ponta firme até hoje de dizer, olha, tem que usar um macrolídeo, azitromicina ou claritromicina. Então, mas, de certa forma, para aliviar a pressão, era uma saída, sabe? Não, tudo bem, vou usar azitromicina porque estou na dúvida da infecção bacteriana. Agora, a gente hoje sabe que uma vez confirmando o diagnóstico da Covid, né, se eu tiver, de repente, o PCR rápido ou, enfim,
tiver dados epidemiológicos que sugeram fortemente se tratar da Covid, a co-infecção é praticamente nula, né? A gente não tem dados robustos sugerindo que exista co-infecção, né? Pois é, então o paciente que vai ficar em casa, o paciente que vai ficar em casa, esse aí de jeito nenhum azitromicina. O hospitalar tem essa questão. Se tiver dúvida de pneumonia, principalmente na evolução, né? Se na evolução teve piora clínica, nova febre, consolidação, pior, enfim, aí é outra história, né? Aí já é um outro contexto, mas se houver suspeita, a gente não conseguir afastar, é uma possibilidade considerando a pneumonia. E aí a gente se justifica, né, diminui a pressão nesse cenário, porque a gente entende que isso é muito intenso, né? Tu ia falar? Não, eu ia falar só isso mesmo, que de fato, assim, se você olhar as casuísticas, a casuística chinesa, 80% dos doentes tomam antibiótico, né? Antibiótico antibacteriano, assim. Então, é uma pressão muito grande desses doentes graves que estão internados no hospital, estão internados na unidade de terapia intensiva para receber terapia antimicrobiana. Então, nesse sentido, eu acho que a azitromicina também acho que não funciona, mas eu acho que pelo menos não tem um perfil de efeito colateral tão ruim quanto a cloroquina e a sua... A gente dorme mais tranquilo. A gente dorme mais tranquilo, né? Mais tranquilo, assim. Não vai funcionar, mas pelo menos a gente... Né? Então eu quero ver se tua tranquilidade é a mesma falando do corticoide. E o corticoide? Corticoide eu sou mais suspeito, né? Que o estudo que a gente está conduzindo é um estudo de corticoide em síndrome do desconforto respiratório agudo, né? Então, nesse cenário de COVID, eu vejo dois momentos onde o corticoide poderia entrar. Então, ele poderia entrar, por exemplo, numa fase mais precoce. O que é uma fase mais precoce? É quando começa aquela... Porque lembra do quadro clínico do COVID, né? O cara tem os sintomas respiratórios, aí os primeiros dias, aí isso em geral dá uma melhorada por volta do 4º, 5º dia. 6º, 7º, 8º, 9º, aí o bicho, quando o doente vai mal, o bicho pega, né? É aquela descarga de citocina, aquele mal-estar. Os meus amigos, você já teve, não? Não, ainda não. Não, então, os meus amigos que tiveram, assim, eles falam que é deitado na cama o tempo inteiro. A partir do 7º, 8º dia, deve ser uma descarga de citocina violenta, né? Então, talvez fizesse sentido o corticoide ser usado nesse contexto. Tem um estudo britânico que está avaliando o corticoide aí, que é o Recovery, para o cara que não está internado, né? Então, usar nessa fase 7º ao 10º dia da doença, e aí ver como é que o indivíduo vai se comportar, se isso consegue diminuir a resposta inflamatória que o paciente apresenta e, consequentemente, reduzir a piora clínica dele, a chance de piora clínica, reduzir a chance de um pior desfecho. Isso é uma possibilidade, né? A outra possibilidade é a discussão que os pneumologistas e os intensivistas têm há décadas, né? Que é o corticoide na síndrome do desconforto respiratório agudo. Sim. E aí tem alguma celeuma, né? Porque tem algum sinal de que funcione em síndrome do desconforto respiratório agudo bacteriana, de causa bacteriana, de infecção de pneumonia bacteriana. Tem algum sinal de que funcionaria em pneumonia, mas em infecção viral, talvez o sinal seja invertido. Porque tem algumas discussões de que, por exemplo, em outros vírus, né, em SARA por outros vírus, o corticoide seria capaz de piorar a evolução clínica na medida em que ele pode aumentar o tempo de liberação do vírus. Então, um indivíduo que estava só 15 dias, 10 dias com liberação do vírus, né, com evolução clínica, ele pode ficar 15, 20 dias quando ele toma o corticoide. Então, toda vez que você bloqueia demais a resposta inflamatória do organismo, você predispõe o cara a ter complicações infecciosas outras, né? Então, tem esse contraponto aí. A grande discussão do corticoide na SARA é a capacidade que ele teria de reduzir aquele evento tardio da SARA, que é o indivíduo que fica com hipoxemia crônica, pendurado no ventilador, né, a longo prazo e tal. Porque na SARA você tem inflamação e depois você tem a reparação do tecido. Essa reparação do tecido é produção de colágeno, é como se fosse uma cicatriz, né? O cara leva um corte, para cicatrizar tem produção de colágeno, tem fibrose, isso tem lá no pulmão também. O corticoide, em teoria, agiria dessa forma, diminuindo essa cicatrização, diminuindo essa produção de fibrose. Isso, é o queloide, exatamente. Diminuindo a fase fibroproliferativa da síndrome do desconforto, que é a fase mais tardia, que deixa o cara com sequela. E aí ele sairia mais rápido do ventilador. É isso que um estudo mostrou, né? Tem um estudo com dexametasona, tem algumas limitações também, um estudo pequeno e tal, mas mostrou algum sinal de melhora em síndrome do desconforto.
é aí que a gente está querendo ir, atrás disso, né? Então, a gente está comparando dexametasona com controle. A gente já tem 130 pacientes randomizados em menos de um mês de estudo. A gente tem um caminho longo ainda aí, tem pelo menos mais um mês de randomização, mas também a gente espera ter essa resposta mais uns 2, 3 meses aí para de vez falar, dá para usar. Aí, assim, o nosso resultado é só na fase de síndrome do desconforto. A gente não pode falar o que acontece 7 a 10 dias antes do cara que ainda pode até estar no hospital, né? Mas ainda não é aquele doente muito grave da SARA. Perfeito, perfeito. Então, só eu acho que tu comentaste, aí mais uma vez, né? Plausibilidade biológica existe, probabilidade de pré-teste maior do que tudo que a gente conversou até agora. Aí faz sentido. Mas, né? Pois é, faz sentido, mas mais uma vez, né? A gente tem que aguardar esses dados e gente, isso não é um estímulo de forma alguma para, né? Para prescrever, fala, né? Para prescrever. O famoso Instagram do Hospital Espanhol, da doutora piauiense, não tem nada a ver, piauiense, porque ela é piauiense mesmo, né? Eu sou cearense, você é maranhense, então estamos tudo lá, né? Tudo lá junto, né? E isso aí está gerando uma confusão grande. Todo mundo está prescrevendo corticoide para os doentes, né? Então, isso é muito complicado. É muito difícil você ter uma resposta a partir daí. Eu esqueci o comentário, eu ia fazer um comentário relativamente importante, eu esqueci, depois quando eu lembrar eu volto nessa discussão. Mas e assim, muito provavelmente, né, Luciano? Lembrei. Eu ia falar que é uma doença de 6 meses, né? Essa doença nem nasceu ainda, a gente só conhece Covid-19 há 6 meses, então começou em dezembro, né? É muito difícil elaborar evidência numa doença. Eu acho que a gente está avançando muito em elaborar estudos clínicos, em sair muito estudo observacional, mas é muito difícil você ter evidência, você conseguir dizer que tal tratamento funciona com uma doença de 6 meses de história, né? Então, é complicado. E o corticoide, né, Luciano, acho que tem um outro cenário também que, assim, muito provavelmente ele é útil para um grupo específico de pacientes, né? E eu acho que são vários fenótipos que a gente tem no dia a dia. Por exemplo, um paciente que já tem algum grau de doença pulmonar instalada, certamente o corticoide vai ajudar, e se houver, o indivíduo tiver um grau de asma ou DPLC que não foi previamente diagnosticado, muito certamente o corticoide vai auxiliar na evolução. Pacientes que evoluam com pneumonia em organização, com múltiplas consolidações, talvez seja um subgrupo que melhore um pouco mais, né? Com a antiga BUP, hoje a COP, né? Enfim. Então, o corticoide tem esse aspecto, né? Ele tem múltiplos tentáculos e é possível que a gente encontre algum cenário que seja interessante. Eu só acho que assim, quem eventualmente esteja usando corticoide, eu sugiro que quem opte por isso, né? Isso é lícito qualquer médico considerar, cuidado principalmente com as doses, né? Considerando o efeito anti-inflamatório de corticoide. Eu acho que evitar pulso de corticoide, isso... eu acho que não faz muito sentido, né? Lembrando que o grande objetivo da pulsoterapia é evitar doses progressivamente intensas nos dias consecutivos. E o outro já tem umas descrições, claro que não dá para associar com corticoide, pode ser simplesmente pela gravidade da doença, mas já tem umas descrições de infecção fúngica em Covid-19, né? Descrição de aspergilose. Então pode ser que essas terapêuticas que a gente faz de bloquear a inflamação estejam precipitando o surgimento de infecções oportunistas, digamos assim. A gente não está dizendo para ninguém não usar. A gente só está comentando aqui que não tem evidência. Você pode usar porque, de novo, né, é um cenário de gravidade extrema. A gente entende. Assim, eu até, dessas intervenções todas, o que eu fico mais animado para usar seria efetivamente o corticoide mesmo. Porque, assim, a gente sabe E não tem tantos efeitos colaterais assim, né, digamos, né, em comparação com outros medicamentos que tem por aí, né. No ambulatório ninguém quer usar, viu? Mas nesse cenário... Não, na galera mais grave, claro. Sim. Mas eu falo assim, no ambulatório em outras doenças, sabe? Em outros cenários, quando a gente considera o corticoide, então sempre vem, engorda isso, aquilo, outro, né? Mas deixa, viu, Luciano, de que todas dessas condutas aqui tu ficas assim, mais animado de esperar um resultado positivo é o corticoide, considerar até o uso. Vou aproveitar para migrar, nosso tempo está apertadíssimo, né? Aproveitar para migrar para anticoagulação, porque a anticoagulação
já é algo que eu milito muito dentro da doença da circulação pulmonar, e a anticoagulação eu acho que talvez ela tenha um papel mais significativo do que a gente tem feito até agora, né? A recomendação hoje é considerar a profilaxia para todos os internados com a heparina. Essa é a recomendação, isso não há dúvida alguma. Mas a minha sensação é que talvez a gente tenha, com dados novos, uma postura um pouco mais agressiva em relação a isso. E aí, só para alinhar um pouquinho a discussão com todo mundo, o que a gente sabe até agora é que o paciente com Covid-19 ele vive um estado protrombótico, e existem dois braços do ponto de vista prático. De um lado, o paciente grave, que habitualmente está lá na UTI, e que sofre com um estado protrombótico em que o indivíduo desenvolve uma forma de CIVD, uma CIVD mais frustra, né? E não tão parecida com a CIVD que a gente vê na sepse, tem algumas características diferentes, e também microangiopatia trombótica, principalmente em vasos pulmonares, enfim. Esse é um cenário específico. O indivíduo tem ativação da cascata de coagulação, ativação do sistema fibrinolítico, sobe o nível de dímero D, enfim. Faltam alguns dados para a gente entender com perfeição o que acontece, né, dentro daquele cenário específico, principalmente pela formação de trombos nos pequenos vasos. Parecido com o que acontece às vezes no paciente com PTT, que tem alteração da DAMPS 13. A gente não sabe exatamente todos os detalhes. Tem uma discussão se é bom lembrando, né, que tem a ver. Isso, pois é. Né? E aí entra a DAMPS 13, né, com alteração da função relativa. Né? Esse é um aspecto e é um ponto que eu acho que, se a gente tiver evidências disso e até monitorizar o paciente... teve um documento que o Marcel Levy escreveu tem uma semana agora, né? E considerando até todos esses aspectos, né? Isso, no Lancet Hematology, e sugerindo até, monitorize o paciente, dímero D, plaquetas, tempo de protrombina, enfim. Esse é um aspecto do paciente grave que pode evoluir com essa complicação e aí se pode considerar a anticoagulação. Mas eu queria falar um pouquinho do outro lado. O que a gente sabe também é que os pacientes, dentro desse estado protrombótico, a Covid-19 fez aumentar a incidência de tromboembolia venosa. O que a gente, por exemplo, de pacientes que internam no hospital, independente da doença, uma taxa aí que oscila de 5, 10, 12% de ocorrência de tromboembolia venosa. E na Covid-19 esses dados, né, Luciano, variam aí de 35%, 40%, 45%. É uma taxa muito expressiva de eventos tromboembólicos. Daí vem essa recomendação, que já era fato para todo mundo que interna, né? Todo mundo que internar no hospital, anticoagulação profilática. Isso gera regra para uma série de doenças, porque é doença aguda, infecção, enfim, aumenta o risco. Na influenza, por exemplo, o dado que a gente tem sugere 6% de tromboembolia venosa, né, versus 30% da Covid. Então isso é muita coisa. E aí a sensação clara é que a Covid-19 subitamente jogou sobre o mundo inteiro, Luciano, deu um boom, um booster no risco do paciente ter tromboembolia pulmonar. Então, se eu tinha um risco desse nível, o fato de eu ter, por alguma razão, que eu desconheço até, eu tendo a Covid, esse risco vem aqui para cima. O quanto que a Covid faz isso, a gente não sabe. Isso é parecido com usar contraceptivo oral? Ou isso é parecido com fazer uma cirurgia de quadril? Ou isso é parecido com já ter embolia prévia? A gente não conhece muito bem, por isso que não tem uma recomendação mais específica em relação a isso. Você tem usado o dímero D como um possível indicativo, mas a minha opinião pessoal é que o dímero D não é a melhor variável para esse cenário. Eu acho que na hora que a gente começa a ter, primeiro que ele normal não afasta essa possibilidade, e segundo que na hora que a gente começa a ter o dímero D positivo, talvez o evento trombótico já tenha acontecido. Talvez a gente migre para uma situação de valorizar fatores de risco para a tromboembolia venosa. O indivíduo que tiver fator, que seja do score de Padua, que a gente usa para profilaxia, que sejam os fatores de risco de fato conhecidos para embolia, dependendo do risco relativo, se o indivíduo tiver 1, 2 ou 3, talvez a gente considere ou uma vigilância mais intensa, ultrassom Doppler rotineiro, né, nas enfermarias, na UTI, né, exatamente. Ou até mesmo, né, e aí a gente precisa de dados para isso, considerar a anticoagulação em um nível um pouco mais elevado para esses indivíduos, meio termo, enfim. Mas, mais uma vez, não existe recomendação específica em relação a isso. Luciano, a gente vai ter que quebrar a live, porque tem muita gente aqui, não dá pra gente parar, correr. Falta 1 minuto, o Instagram vai fechar a live. Eu vou fechar, a gente volta. E aí a gente vai para a parte final, né? Tem alguns pontinhos, tu fala alguma coisa sobre a heparina e a gente continua. Beleza? Fecha e volta já. Cara, que sensacional, hein? Que massa, fala sério. Tá sensacional. Volta aí, deixa todo mundo voltar.
deixa todo mundo ir voltando. Quando a gente interrompe a live assim para reiniciar, tem sempre um lagzinho, algumas pessoas ficam pelo caminho, né? Então aproveita para compartilhar, porque a gente ainda tem algumas coisas para falar, coisas importantes, agora já na reta final, né? Mas a gente precisa desses minutinhos para concluir essa conversa, que se possível ficaria até amanhã aqui falando sobre esses aspectos terapêuticos. Luciano aqui de volta. Avisa a galera aí, avisa, porque sempre demora. Pronto, Luciano. Então, quando a gente interrompe assim, reinicia, sempre tem um lagzinho aí, porque tem gente que continua vendo o anterior e, enfim, demora para o galera tá avisar voltando também. Ainda. E deu uma travada aqui agora, vamos ver se vai fluir legal. Consegue me ouvir? Você consegue me ouvir? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Fabrício? Não? Me ouve, não me ouve? Oi, tá me ouvindo, Fabrício? Tá cortando um pouco aqui. Deixa eu ver se eu saio. Vou sair e vou voltar, então. Bem, eu não sei se era, então não sei se era a minha conexão de Luciano, ele saiu. Vamos ver o Luciano voltando aqui para a gente já conversar. Eu estava ouvindo os dois. Eu estava ouvindo a voz robótica de Luciano. Enfim, deixa-me ver se ele já está aqui de volta. Qualquer coisinha a gente... Estão quebrando o Instagram, né, cara? Quebrando o Instagram, enfim. É muita gente aqui e uma multidão, né? 4.000 pessoas praticamente aqui nessa discussão. Acho muito importante para a gente alinhar os pontos. Pronto, será que vai agora, Luciano? Tá ouvindo? Espero que sim. Eu estou te ouvindo bem, eu estava te ouvindo bem. Eu acho que você que não estava me ouvindo. Será que era a minha rede? Não consegue ouvir? Tá meio metálico aqui, eu não sei se a minha tá cortando e meio metálico. Deixa eu tentar descobrir aqui. Vê agora, vê se melhorou. Agora melhorou, agora foi. Agora que eu tô no 4G, acredita nisso? Eu tava no Wi-Fi antes, agora eu tô no 4G. Vamos ver se... Agora a gente vai sustentar, o 4G é bom. Perfeito. Deixa eu bloquear o comentário aqui. Então, sempre tem algumas pessoas que acabam não voltando, a gente não vai esperar voltar aquele número todo de pessoas, porque isso acaba acontecendo mesmo. Mas claro. Tu queres comentar alguma coisa mais sobre a heparina, Luciano? Ou... Cara, eu acho que você falou tudo, né? Assim, a gente claramente tem um risco maior de eventos trombóticos venosos e arteriais nesses doentes, né? O dedímero alto é um marcador de gravidade, é um marcador de mau prognóstico, então tem algumas características que conferem realmente um risco maior. Agora, o fato de você ter esse tipo de associação não quer dizer que automaticamente você tratar a disfunção melhora a evolução clínica do paciente, né? Então, sim, porque a gente sabe disso de outros modelos, de outras doenças, que não necessariamente você tratar coisa alterada, por exemplo, só um exemplo de paciente de UTI. A gente sabe que esses pacientes têm alteração de hormônio tiroidiano, mas tratar o hormônio tiroidiano dele não confere nenhum tipo de benefício para ele. Uhum. Né? Então, não necessariamente. O fato da coagulação ter alterada pode ser simplesmente uma resposta do organismo, né, ao processo fisiopatológico. E se você tratar Sim. isso, não necessariamente você vai melhorar a evolução clínica do cidadão. Então, eu acho que a gente precisa realmente... Tem estudo clínico em andamento. Um dos estudos que a gente vai conduzir aqui no Brasil é para tratar essa disfunção de coagulação em pacientes com Covid. Então, pode ser que a gente tenha essa resposta nos próximos meses aí também. Né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Perfeito. Tu lembraste um aspecto importante, né? Porque, por exemplo, dentro daquela coisa da tempestade de citocinas, né? Descrita na doença, né? Interleucina 6, por exemplo, aumenta a expressão de fator tecidual que ativa a cascata de coagulação. O aumento de fator de necrose tumoral, o aumento de interleucina 1 fazem o oposto, né? Desligam os anticoagulantes endógenos, né? Então, assim, tem uma ativação protrombótica e é óbvio que o sistema fibrinolítico fique ativo e por isso o dímero D sobe. Isso pode ser um fator, o dímero D está mais elevado,
porque o indivíduo precisa do dímero D, precisa degradar trombos de fato, e ele sobe naturalmente pela maior gravidade da doença, né? Não necessariamente com o indivíduo tendo necessidade de anticoagulação, né? Então, eu acho que um ponto importante, né, essa vigilância é muito significativa, né, Luciano? E suspeitar de embolia. A embolia é uma doença muito negligenciada na nossa rotina, né? Então, principalmente os pacientes que tiverem piora repentina, dor torácica pleurítica, opacidades muito periféricas e localizadas, né, que possam sugerir exudação hemorrágica local, como a gente vê eventualmente na embolia, acender a dúvida, né, da possibilidade de evento tromboembólico. Acho que esse limiar tem que ficar baixo. E, se possível, ultrassonografia. Eu acho que o Doppler na enfermaria, de repente um Doppler otimizado, né, buscar território iliofemoral e buscar alguma evidência de doença trombótica, pode ajudar. O Marcelo Levy fala isso naquele paper que a gente comentou, né? Ele fala assim, se você tem um doente, anticoagulação profilática para todo mundo, um doente que tem uma alta suspeição clínica de TEP, do tipo cara que tem um dedímero alto e de repente tem uma descompensação respiratória, que você tem uma alta suspeição clínica de TEP, procure com Doppler venoso ou com tomo. Se você não conseguir, anticoagule. Porque se a probabilidade de pré-teste é alta, num doente com uma doença que tem um risco trombótico alto e o cara está descompensado do ponto de vista respiratório, de tal maneira que você não consegue fazer o exame, anticoagule. Né? Então, essa é não anticoagular todo mundo, né? Mas esse cara que tem essa descompensação e que você não consegue identificar a fonte, né, dessa descompensação, se é realmente um evento trombótico, vale a pena você anticoagular esse cidadão. Essa é a discussão que está tendo lá naquele artigo. Lá. Perfeito. Isso, exatamente. E, Luciano, tu falaste do corticoide, né, dessa questão da gente inibir o processo inflamatório. Eu levantei aqui o lembrete das citocinas, né, e aí entrou a interleucina 6, o tocilizumab. E o tocilizumab, plasma, enfim, qual a tua opinião? Vocês estão tendo experiência com o uso? A gente está tendo experiência, mas a gente está tendo experiência, né? Então, se eu falar qualquer coisa dessa experiência, eu vou ser que nem as pessoas que a gente está falando mal no começo da live, porque... E aí, assim, eu vou reduzir o meu viés de confirmação. Na experiência que a gente usou o tocilizumab aqui, teve doente que foi muito bem e teve doente que foi muito mal. Acho que tudo depende um pouco do tempo que você vai utilizar, né, o medicamento. E também, se você pensar, é aquilo que você comentou do corticoide e da heparina e do tocilizumab. Provavelmente, quando a gente for avaliar a fisiopatologia da doença e o contexto do tratamento desses doentes, talvez um grupo se beneficie do tocilizumab, talvez um grupo se beneficie do corticoide, talvez um grupo se beneficie da heparina. Então, talvez a medicina de precisão do futuro para tratar a Covid seja o cidadão chega no pronto-socorro, colhe um painel de biomarcadores, aí ele vai ver se tem coagulação ativada, heparina... Quem é você, né? Quem é você? Exatamente. Quem é você, né? Se ele tem IL-6 alta, tocilizumab nele, corticoide nele, né? E por aí vai. Então, acho que o contexto de tratamento futuro, a gente está longe disso, a gente nem sabe o que funciona ainda, mas talvez o contexto de tratamento futuro desse tipo de doença seja esse, né? Nem todo mundo vai se beneficiar da anticoagulação, nem todo mundo vai se beneficiar do tocilizumab. E assim, o que a gente tem hoje? Para tocilizumab, para plasma de doador, são só séries de casos, né? São apenas séries de casos que não tem grupo controle, então mostram efetivamente uma melhora clínica, uma melhora dos parâmetros inflamatórios, mas até aí pode ter melhorado porque ia melhorar mesmo, a gente não sabe. Sem um grupo controle é muito difícil você estabelecer qualquer demonstração de efetividade desses medicamentos, né? Mas estão em testes também. A gente também está conduzindo um estudo com tocilizumab e o HC e o Círio estão fazendo um estudo, e o Einstein estão fazendo um estudo com plasma de doador, né? O objetivo do plasma de doador é simplesmente dar um boost no sistema imunológico, na imunidade do cidadão. Você joga lá um monte de anticorpo para a doença, né? Que você coletou de indivíduos masculinos que tiveram a doença e tem altos títulos, não tiveram ela grave, mas tem altos títulos, e você joga lá, mas você não sabe também o que isso pode causar de efeito colateral. As aspergiloses que a gente teve lá no Círio tomaram tocilizumab ou plasma de doador. Então, será que isso não estimula, não aumenta o risco de infecção secundária? É possível, não sabemos. Sim. O tocilizumab é descrito, o aumento do risco de infecção. Mas com plasma, não. Então, acho importante essa discussão aí.
Perfeito, perfeito. Eu vou colocar aqui, Luciano, para a gente até partir para a reta final, colocar no mesmo saco agora ivermectina, vitamina D, zinco, ácido ascórbico, ácido fólico, enfim, eu acho que tudo que a gente conversou aqui serve para todas essas intervenções. Plausibilidade biológica nula. Nitazoxanida, pois é. Assim, eu nunca consigo falar esse nome, nitazoxanida. Eu treinei muito, viu, Luciano? Eu treinei muito, enfim, mas aí eu acho que é melhor falar Anitta mesmo. Até pela referência dá para fixar mais, né? Mas eu acho que todos esses cenários, plausibilidade biológica nula ou próxima disso, né? E probabilidade pré qualquer estudo muito pequena. Qualquer coisa que a gente veja de positivo tem que questionar. Será que não aconteceu por uma outra razão, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante. E o Remdesivir, eu acho que para a gente fechar essa questão dos antivirais, né? Tu queres comentar alguma coisa do Remdesivir? Tu levantaste a bola no início um pouco, né? Comento. A gente tem, de antiviral, né? A gente tem o Lopinavir e Ritonavir, que são usados para tratamento de HIV, né? E foram testados em Covid. Tem o Remdesivir e tem o último estudo que saiu, é um estudo que demonstrou até um efeito clínico pequeno, mas interessante. Era com um coquetel de ribavirina, interferon e lopinavir e ritonavir, né? Sim. É um estudo que não tem controle. Na verdade, ele não tem controle sem medicamento. Ele só tem um controle que tomou lopinavir e ritonavir. Mas demonstrou alguma melhora, assim, do ponto de vista de sintomatologia, de evolução clínica mais rápida em quem tomou o coquetel com interferon, ribavirina e lopina e ritona. É muito pequeno, né? São estudos pequenos, com 80 doentes num braço, 40 no outro. Precisam ser demonstrados em estudos maiores. O talvez que tenha alguma sugestão de benefício é o Remdesivir mesmo, né? Ele bloqueia a polimerase do vírus, né? Então ele bloqueia a replicação viral mesmo. E, assim, tem um estudo que não saiu ainda, que foi comentado pelo NIH, que teria um efeito benéfico, né? O efeito benéfico seria diminuir o tempo de duração dos sintomas e uma tendência de melhora da mortalidade. Até que o estudo saia, a gente não vai poder falar muita coisa, né? Então a gente precisa ter a publicação do estudo para poder avaliá-lo melhor. Mas talvez seja, de novo, como um oseltamivir, né? Que melhora a clínica do doente, sim, mas no indivíduo grave mesmo, no cidadão que eventualmente iria precisar desse remédio, talvez não tenha efeito. Não sabemos. De todo modo, ele não é aplicável aqui no Brasil porque a gente não tem ele disponível. E a empresa, a Gilead, que produz o Remdesivir, ela não colocou o Brasil como alvo preferencial, digamos assim, para ter uma facilidade de obtenção do medicamento, né? O Brasil vai ter que pagar... O Brasil não é um país em desenvolvimento para essa empresa. O Brasil vai ter que pagar uma grana preta se quiser comprar o Remdesivir por aí. Tá? Então, perfeito. Não sei se vai chegar para a gente. Se chegar, talvez não chegue para todo mundo, né? Por esse caos que está aí fora, a gente talvez não consiga esse medicamento. E o lopinavir e ritonavir isolado tem um estudo pequeno que não mostra benefício, mas o poder desses estudos é baixo, né? É pequeno, são estudos de 100 doentes, 200 doentes no máximo, né? A gente precisa de estudos maiores para efetivamente dizer que esses remédios funcionam ou não. Por enquanto, ou a gente não tem disponível ou eles não funcionam. Perfeito, muito bom. E o que é impressionante, Luciano, é que a gente está conversando aqui há 1h15 já sobre um cenário de uma doença que a gente vive um contexto de uma pandemia e, obviamente, dentro de uma pandemia, qualquer intervenção que a gente tenha que mude o curso da doença tem um impacto exponencial, né? Isso é muito escalável numa pandemia. Demais, né? Isso nos angustia, né? Mecânica, né? Reduzir 2 dias de ventilação mecânica vai salvar muita gente, né? Exato, né? Então, agora, o que chama muita atenção é que quando a gente olha o indivíduo que está doente, né? Essa é a visão sistêmica, né? Mas a visão individual, isso que chama muita atenção, né? Porque a gente está conversando sobre uma doença, a gente não tem ainda dados precisos, mas que a letalidade deve oscilar ali, deve ser menor que 2%, certamente, a gente não tem um número preciso, certamente. Menos de 1%, enfim. Eu acho que o número mais preciso é da Coreia, né? Da Coreia do Sul. E a letalidade lá, porque eles são o país que mais testou, né? Que mais testou, exato. É menor do que 1%, né? É menor do que 1%. Então... Pois é. E aí isso chama muita atenção, porque tu, Luciano, tu és um grande porta-voz da sepse no Brasil, né? E esteve à frente aí de muita coisa na sepse, convencendo todo mundo de que pense pode ser sepse, né?
E é interessante porque um paciente com choque séptico na UTI, um paciente grave, né, muitas vezes com SARA, tem uma mortalidade muito expressiva, né? E essa discussão toda que a gente fez, né, a gente não costuma fazer para esses indivíduos, né? Então tem o seu João com Covid, mas tem o outro com choque séptico, o outro com dengue grave, o outro com febre amarela. A gente discute, obviamente, mas não assim, não existe uma ebulição de conflitos, de argumentos, né? A gente se conforma muito mais com os dados da literatura e em exercer a medicina como deve ser exercida do que a gente faz na Covid, né? Essa contradição de extrapolar o que a gente vê na pandemia para nível individual. Né? Quando o indivíduo está doente, né, ele é tão doente como aquele que tem febre amarela, forma grave, dengue, forma grave, o choque séptico. Né? Então, se a gente faz coisas descabidas para um, a gente teoricamente teria que fazer coisas descabidas para o outro, né? E a gente não faz. Esse é um ponto que eu acho que a gente poderia pensar. Eu acho que dessa conversa apelo, toda, né, que a gente teve... Pois é. O apelo da pandemia. E aí só lembrar... Eu falei, aí é uma coisa muito dentro das doenças respiratórias, até lembrar que não existe indicação também de nebulização para os pacientes, né? Pelo contrário, quanto menos a gente tiver intervenções dirigidas, melhor, né? Não existe isso de rotina, nebulização com bronquidilatador, não existe indicação de N-acetilcisteína de rotina para esses pacientes. Eu acho que a questão toda, e talvez seja a conclusão que a gente chegue, é que o que a gente precisa, né, Luciano, tu falaste no começo do suporte, é fazer bem o que a gente sabe que precisa ser feito, né? Diminuir risco de infecção, né? Os indivíduos em ventilação mecânica com coagulopatia, com choque, proteção gástrica, e não para todo mundo, né? Então a gente otimizar recursos e fazer o que a gente sabe que funciona, né? Que é o básico e que muitas vezes a qualidade habitual, né, da assistência que muitas vezes a gente peca, né? Talvez eu acho que essa seja a mensagem, né? É o grande suporte. É isso aí. Eu recebi um caso, eu ainda vou te pedir uma coisinha para a gente fechar, mas eu recebi um caso, uma discussão, uma imagem, que era assim, olha, tem um paciente internado e chegou essa tomografia e foi laudado pela radiologia como um quadro possível de Covid, suspeito de Covid, no laudo do exame, com comprometimento completo do pulmão esquerdo. E aí eu recebi essa mensagem, me foi enviado o vídeo da tomografia. E existia um comprometimento completo do pulmão esquerdo, porque o tubo estava seletivo à direita. Esse paciente faleceu. E esse paciente faleceu por falta de cuidados básicos. A Covid, a doença era grave, enfim, esse é um outro aspecto. Mas a falta de cuidados básicos é dramático, né? A gente quer anticoagular e dar o corticoide, mas o paciente está em ventilação mecânica, chocado, e não usa inibidor de bomba, por exemplo, né? E aí, né, Débora Cook, dezenas de anos atrás, bateu o martelo e disse assim, use sempre nesses casos, não use esses aqui, vale a pena, enfim. Então eu acho que esse é um ponto crítico, né, a gente não fazer o básico, né, que tem incomodado muito. E aí, para fechar, a gente não vai discutir os aspectos da terapia intensiva, até porque isso... E eu acho que pelo teu perfil tem o link, né? As pessoas se inscrevem para participar dessa live da quarta sobre os cuidados em terapia intensiva. Mas eu queria que, em poucos minutos, para a gente encerrar a conversa, tu deixasse assim, algumas mensagens importantes, os hot topics assim, da terapia intensiva desses pacientes. Algumas coisas que a gente tem que ter atenção e que vão ser discutidas nessa live da quarta-feira. Obrigado primeiro por fazer a propaganda, né? Por começar a propaganda da live de quarta. Na verdade, é uma live, é um webinar do curso de terapia intensiva do Hospital das Clínicas, né? Aquele mesmo que você comentou que tinha assistido há poucos anos atrás, porque nós somos muito novos, né? Há pouquíssimos anos atrás você tinha assistido o curso, então, no tempo que ele era ao vivo ainda, faz tempo, hein? Faz tempo. Já é online há alguns anos. Não. Mas, vamos evitar essa parte. Pula essa parte. De todo modo, então, a aula de quarta-feira ela é sobre o tratamento do paciente grave com Covid para o médico generalista. A gente sabe que tem um monte de gente que está tratando esses doentes por aí e que não tem formação de pneumo, de terapia intensiva, de clínica médica, ou de qualquer tipo de especialidade que tenha algum contato mais próximo com a medicina intensiva. Então, a live ou a discussão da quarta-feira é para essas pessoas. Então, a gente vai comentar
exatamente o suporte básico desses doentes, né? Então, por que a gente usa noradrenalina como droga vasoativa? Não é para intensivista live de quarta-feira, é para o cara que não conhece a terapia intensiva, mas está se virando para cuidar do doente com Covid no hospital de campanha, ou mesmo em UTIs, né? UTIs novos, 1000 UTIs aí por fora do Brasil, né? Então, como é que é o suporte desses doentes? É isso que a gente vai falar, né? Então, a gente vai comentar quem tem que receber anticoagulação, né? Vai comentar o suporte ventilatório, como é que tem que ajustar como é que tem que ser o ajuste ventilatório inicial desses pacientes. Então, vamos deixar no começo FO2 de 100% até a gente ajustar a saturação, volume corrente 6 a 8 ml por quilo, frequência respiratória, o que é PIP, Então, digamos assim, é o básico da medicina intensiva em 40 minutos, se é que isso é possível, né? Uhum. Mas a ideia disso é exatamente fornecer a essas pessoas o feijão com arroz, que é aquilo que você comentou, o básico da terapia intensiva, né, para que elas possam se virar na imensa... Claro que vai ter um doente muito grave, que aí vai ventilar de uma forma mais específica, com posição prona, etc, 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 mas no geral, esses doentes com Covid, eles têm um comportamento que a gente sabe cuidar deles, né? O feijão com arroz a gente consegue fazer desses caras, né? E fazendo bem feito, é aquilo que você comentou. Nosso grande objetivo é reduzir o risco de complicação. A gente tem recebido doente no Hospital das Clínicas, por exemplo, numa fase mais tardia da doença, a gente tem visto muita complicação que a gente não via antes. Úlcera de decúbito, o cara fica 2, 3 dias entubado, já tem úlcera de decúbito, já está começando a formar, entendeu? E outras complicações, infecções associadas à ventilação mecânica, demonstrando que o cuidado não está adequado. Então, a gente precisa ter esse tipo de avaliação para que a gente possa cuidar de forma adequada desses pacientes com Covid, né? Então, ficam todos convidados, tem lá no meu Insta, tem o link, tem todo direitinho que vocês podem ir, né? Então, vai ser na quarta-feira, às 20 horas, estão todos lá. Obrigado, Fabrício, pela oportunidade. Que é isso, Luciano. Eu que agradeço aqui. Eu falo a gente porque é o costume aqui, é um time sempre, né? Mas eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar e a ideia, né, era a gente difundir. E depois, se você quiser fazer uma live sobre terapia de suporte, vamos lá, estou à disposição. De novo, né, a gente ajuda como a gente pode nesse contexto. Eu dou alguns plantões, não aguento fazer muito mais plantões, mas eu ainda dou algum plantão em paciente com Covid, mas a minha grande contribuição para esse cenário é no que eu consigo fazer, ensino e pesquisa. Então, tentando achar alguma estratégia terapêutica para esses doentes e tentando ensinar as pessoas o que a gente já tem. Somos mais experientes, não somos mais velhos, somos mais experientes, né? Então, a gente consegue passar um pouquinho da nossa experiência para os meninos aí que estão começando na labuta. Perfeito, perfeito. Muito bom, Luciano. Foi ótima conversa. Uma multidão de pessoas aqui, eu acho que isso é importante, né? Seria muito bom que a gente pudesse discutir com todo mundo ao mesmo tempo, né? Infelizmente, isso ainda não é possível, né? Muita gente. E para otimizar o tempo, gente. até a gente faz essa conversa mais linear. Mas certamente a gente vai ter uma ebulição aí de comentários e dúvidas, e as pessoas vão conversar, e já que tu deixa essa aí, a gente volta, a gente combina aí. Isso, perfeito. E aí... Vamos marcar outra para a gente tirar as dúvidas do pessoal. Vamos fazer assim, né? Perfeito. A gente vai conversando assim, eu acho que isso é importante, né? A gente elevar o tom nesse sentido das boas práticas médicas. Viu? Luciano, tu continuas jovem como eu te via há poucos anos atrás e sempre é um grande prazer. Não tenha dúvida alguma que é um grande prazer te ouvir e trocar essas ideias. Isso é muito, muito valioso e obrigado por partilhar esse momento aqui comigo, com todo mundo aqui desse time todo. Valeu? O prazer é meu, cara. Obrigado aí pela oportunidade e tuas ordens. Precisando, a gente está à disposição. E o último recado para o pessoal se protejam, tá? Lembrem de usar adequadamente o EPI, treinem como usar o EPI, que isso é super importante, né? Para vocês não se contaminarem, não contaminarem os seus familiares, né? Então, isso são duas mensagens fundamentais, né? A gente sabe cuidar desses doentes, vamos fazer o que a gente está habituado, bem feito, sem muita invenção. E a outra mensagem é se protejam, tá bom?
A live vai ficar gravada, Fabrício? O pessoal vai perguntar. Vai sim. E aí, só que como ficou duas partes, a gente vai ter que dar um jeitinho de editar, mas vai ficar assim, e aí a gente dá um jeitinho de compartilhar aí, certo? Isso, me avisa. Beleza, valeu. Beleza? Valeu, Luciano. Obrigado, boa noite. Valeu, obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau.